Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta nossa videoaula nós falaremos sobre um assunto extremamente importante, o backup dos dados. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar em backup, não sei se todo mundo efetua backup de seus dados, mas com certeza o backup é uma das tarefas mais importantes que um administrador de rede tem pela frente. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a instalar o backup, o software de backup no Windows Server e faremos um backup simples de dados, de arquivos do computador. Numa próxima videoaula, vocês aprenderão também como realizar o backup das configurações do sistema, por exemplo, estado do sistema, e como restaurar o backup dessas configurações. Tá? Bom, mãos à obra então. Primeiramente, backup. O que é o backup? Backup nada mais é que uma cópia de segurança dos dados do seu computador. Tá? Imagine que você tenha dados extremamente importantes, projetos, arquivos, planilhas, documentos muito importantes, e que um dia, por algum motivo qualquer, o seu computador se recuse a funcionar. O seu disco rígido pare de funcionar, ou aconteça algum problema, alguém roube o seu computador e leve os dados embora, o seu notebook, etc. Bom, o computador é relativamente fácil, tá, de você obter um outro, basta comprá-lo. Claro, você vai despender um pouco de dinheiro adquirindo um novo hardware, mas você consegue substituir. Agora, e os dados que estavam dentro dele? Você consegue substituir esses dados? Muito provavelmente não. Muito provavelmente, aquele trabalho, aquele projeto que levou semanas, talvez meses para ficar pronto, você nunca mais vai conseguir fazer igual de novo. Então é extremamente importante que você tenha um backup dessas informações, que é uma cópia de segurança. Tá? O backup ele deve ser sempre realizado em uma mídia à parte. Ou seja, você não vai realizar o backup no próprio disco que contém os dados. Porque se o disco pifar, obviamente você perde os dados e também o backup. Tá? Então você precisa sempre de uma segunda mídia para fazer esse backup. Essa mídia pode ser um disco interno, pode ser um disco externo, pode ser um equipamento de armazenamento de rede, pode ser uma mídia óptica. Tá? Existem vários formatos de mídias utilizáveis. No nosso exemplo aqui de hoje, nós vamos utilizar um disco interno. Então eu já pluguei, eu já conectei um segundo HD aqui no meu sistema, abrindo aqui o Windows Explorer. Vamos em computador. Você vai ver que eu tenho um novo disco de 11 GB conectado que eu nomeei como backup. É a minha unidade M2 Tá? Esse disco está vazio. Então eu vou realizar o backup de alguns arquivos para dentro dele para demonstrar a tarefa. Tudo bem? Bom, o que eu vou copiar? Aqui na minha pasta Documentos, eu tenho uma pastinha chamada Memorandos. Dentro da pasta Memorandos eu tenho 4 memorandos e eu quero fazer o backup desses arquivos, utilizando o software de backup da Microsoft, o software de backup aqui do Windows Server. Claro que, para um volume bem pequeno de dados como esse, seria até mais fácil simplesmente copiar e colar os arquivos aqui da pasta Documentos lá no meu outro disco. Só que no ambiente de produção, talvez você tenha centenas ou milhares de arquivos espalhados em várias pastas e talvez em várias máquinas distintas. Então, nesse caso, copiar e colar não é uma boa ideia. Tá? Vai te dar um trabalho muito grande e é muito mais fácil automatizar utilizando o software de backup. Então, eu vou mostrar como usar o software de backup. Então, deixa-me fechar a janela Memorandos, minimizar esse bloco de notas e vamos lá para o gerenciador de servidores. Tá? Antes de a gente instalar a função, eu vou clicar aqui em Iniciar, Ferramentas Administrativas, e vou mostrar para vocês que aqui em cima nós já temos o backup do Windows Server. Temos um atalho para esse backup. Porém, ao clicar em Backup do Windows Server, ele inicializa o aplicativo, só que, olha a mensagem que aparece. O backup do Windows Server não está instalado nesse computador. Tá? Então você tem já um atalho para o backup, mas o backup não está instalado. Ele deve ser instalado ainda. Então você deve se perguntar por que eu tenho um atalho para o backup que não funciona. Tá? É porque o backup é uma função tão importante que ele vai aparecer lá toda vez que você abrir ferramentas administrativas para te lembrar que você tem que instalar e usar esse recurso.
Então, vou fechar o backup do Windows Server aqui. Vou voltar para o gerenciador de servidores e agora nós vamos efetuar a instalação desse software de backup. O software de backup no Windows Server não é uma função, ele é um recurso. Então, eu vou clicar em recursos, tá? Nós já temos alguns aqui instalados, e eu vou adicionar um novo recurso. Então, clico em adicionar recursos. Legal, veja que lista grande de recursos que eu tenho para instalar no meu sistema. Eu vou selecionar nessa lista recursos de backup do Windows Server. Então, eu marco recursos de backup do Windows Server. Veja a descrição. Recursos de backup do Windows Server permitem que você faça backup do sistema operacional, de aplicativos e de dados. Tá? Ou seja, o sistema inteiro, se você quiser, aplicativos ou simplesmente arquivos, dados de usuários. E também permite que você recupere esses dados. Dá para agendar o backup, ele pode ser executado uma vez por dia, uma única vez, várias vezes, em horários específicos, em dias específicos. Então, o backup do Windows Server ele pode ser executado de várias formas distintas e, ao longo das videoaulas, nós vamos abordar diversos formatos de backup. Tá? Então, vamos prosseguir. Já marquei recursos de backup do Windows Server. Agora eu clico em Próximo. Pronto. Confirmar seleções de instalação, backup do Windows Server, basta clicar em Instalar. Então, mando instalar e agora eu vou aguardar alguns instantes. A instalação aqui desse recurso é bastante rápida. Tá? Não tem muito segredo. Pronto, já instalou. Instalação bem sucedida. Agora eu vou clicar em Fechar. Volto lá em Recursos. E você vai olhar aqui embaixo, na parte inferior da tela, e vai ver que tem backup do Windows Server. Legal? Então, eu vou fechar o gerenciador de servidores agora. Vou clicar em Iniciar, Ferramentas Administrativas de novo. Backup do Windows Server. Esse é o caminho para você abrir o backup do Windows Server na interface gráfica. Veja que tudo que a gente faz aqui na interface gráfica também é possível fazer com comandos, na linha de comando, do prompt de comandos do Windows, do DOS. Tá? Também aprenderemos a usar o backup no prompt de comandos futuramente. Então, no momento, eu vou clicar em Backup do Windows Server. Olha que legal. Agora, ele não vai mais mostrar aquela mensagem de erro. Agora, ele mostra essa tela um pouquinho diferente. Tá? Ele diz assim, nenhum backup foi configurado neste computador. É verdade, ainda não fiz nenhum backup na máquina. Use o assistente de agendamento de backup, tá? Ou o assistente de backup único para executar um backup regular ou único. Tá? Aqui, na parte central da tela, nós temos uma área de mensagens, onde aparecem algumas mensagens relativas aos backups que você realizou. Na parte inferior da tela, nós temos o status, que mostra quando foi realizado o último backup, com detalhes, quando será realizado o próximo backup, um backup agendado, e aqui um resumo de todos os backups que foram realizados, quantas cópias, a mais recente, a mais antiga, etc. Tá? Tudo vazio por enquanto, porque nós não realizamos nenhum backup. Então, nós vamos agora aqui para o lado direito, no painel de ações. Tá? Deixa eu redimensionar esse painel de ações. Aqui você vai ver que nós temos agendamento de backup, backup único e recuperar. 3 funções específicas. Tá? A primeira função, agendamento de backup, permite que você agende um backup para ocorrer em um determinado dia e hora. A opção backup único faz um backup nesse instante, agora. E a opção recuperar restaura um backup qualquer que foi realizado. Tá? Então, na nossa videoaula de hoje, faremos um backup único, um backup que será realizado automaticamente agora. Então, eu vou clicar em backup único e ele vai abrir um assistente de backup para mim. Tá, o assistente de backup único. Então, vamos aqui pelos passos do assistente de backup para realizar o backup desse arquivo. Primeira tela. Criar um backup agora usando opções de backup agendado ou opções diferentes. Como eu escolhi uma opção de backup único, que é realizado nesse momento, então ele não é agendado. Portanto, a opção de backup agendado não está nem disponível para ser marcada. Então, basta aceitar o padrão, opções diferentes e avançar. Próxima tela, ele pergunta qual tipo de configuração eu quero agendar. Ele pergunta se eu quero fazer um backup do servidor completo, que ele diz que é recomendado, seria todos os dados do servidor, aplicativos e estado do sistema. Ou
personalizar, que me permite escolher volumes, diretórios e arquivos personalizados. Nesse backup eu vou personalizar porque eu quero fazer o backup apenas daquela pastinha de memorandos. Então marco personalizar e avanço. Na próxima tela eu vou selecionar os itens, né, para os quais eu vou fazer um backup. Então veja que a minha tela aqui está em branco, não tenho nenhum item ainda. Então eu vou adicionar. Eu clico em adicionar itens. E legal, agora ele abre uma outra janelinha que me permite localizar os itens que eu quero acrescentar nesse backup. Tá? Temos recuperação bare metal, estado do sistema, reservado pelo sistema, backup M2 pontos e disco local C2 pontos. Backup M2 pontos é aquela unidade de disco nova que eu coloquei, que está vazia, e disco local é o disco onde está instalado o meu Windows Server, portanto, onde estão todos os meus arquivos. As opções estado do sistema, bare metal, veremos em outras videoaulas. Tá? Então eu vou maximizar, expandir aqui a minha opção disco local C2 pontos, vou procurar os meus arquivos. Eles estão em Users, Administrador. Agora eu preciso localizar o arquivo aqui no meu computador. Tá? Então vamos procurar o arquivo que será feito backup. Está aqui em Administrador, Documents, Memorandos. Encontramos a pastinha. Eu marco a pasta Memorandos, clico em OK. Pronto. Adicionei a pastinha Memorandos aqui para fazer o backup. Se tiver mais algum arquivo que você queira incluir no backup, basta adicionar itens e adicionar os arquivos ou diretórios ou pastas. Então agora, avançar. Agora ele me pergunta, onde será armazenado esse backup? Numa unidade local ou numa pasta compartilhada remota, uma pasta de rede? Esse backup vai ser realizado numa unidade local, um disco que eu conectei no computador. Então clico em avançar, com unidades locais selecionada, e aí ele me pergunta, qual o destino do backup? Eu clico no menu drop-down e escolho a minha unidade M2 pontos. Tá? Veja que ele já fala qual o espaço total que eu tenho no destino e o espaço livre. Mais do que o suficiente para gravar aqueles memorandos de texto. Basta avançar. Agora ele me pergunta, ele mostra uma tela de confirmação. Aí ele diz aqui quais os itens de backup, se vai ter algum arquivo excluído, destino e se tem alguma opção avançada configurada. Tá? Estando tudo ok, basta clicar em backup e ele inicializa o assistente. Agora basta aguardar alguns instantes, isso aqui deve ser bastante rápido porque os arquivos são bem pequenos que eu selecionei. Tá? Então ele vai iniciar o backup e daqui a alguns instantes ele estará pronto. Aqui no meio da tela, em itens, ele mostra o disco local e o status do seu backup. Veja que ele encontrou arquivos, agora ele mudou o status para concluído. Beleza, acabou o backup. Tá? Um backup bem pequenininho, só um backup de teste. Tá? Então aqui em cima você vê status concluído. Vou clicar em fechar e pronto. Nosso backup foi concluído com sucesso. Deixa eu redimensionar aqui a telinha de ações. Agora você pode ver aqui na tela de mensagens data e hora de um backup que foi concluído com êxito. E aqui embaixo ele mostra quando foi realizado o último backup com êxito, quando será realizado o próximo backup, não agendei nenhum, e todos os backups realizados. Um backup, data e hora da cópia mais recente e da mais antiga. Então vou fechar o backup do Windows Server. Vou abrir o meu Windows Explorer. Vou entrar em computador. Unidade de backup, veja, estava vazia. Agora eu tenho uma pasta lá dentro, Windows Image Backup. O Windows cria essa pasta automaticamente com esse nome. E lá dentro eu tenho o arquivo de backup que foi realizado. Tá? Legal, fiz o backup dos meus documentos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar em documentos e vou excluir a pasta memorandos. Então, memorandos, botão direito, excluir. Tem certeza que deseja mover essa pasta para a lixeira? Sim. Apaguei os arquivos. Vou fechar documentos e, de quebra, vou esvaziar a lixeira. Tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? Sim. Pronto. Os arquivos foram excluídos permanentemente do computador. Agora vamos testar a restauração do backup. Vamos ver se a gente consegue, aqui em Documentos, retornar os arquivos que foram excluídos. Como devo proceder?
Iniciar, ferramentas administrativas, backup do Windows Server. Legal. Agora eu vou aqui no painel de ações para restaurar um backup e clico na opção recuperar. Então, clico em recuperar. Ele vai abrir aqui uma telinha, ponto de partida. E logo de cara ele pergunta, onde está o backup armazenado que você deseja usar para a recuperação? Ele está nesse servidor ou está em outro local, numa pasta de rede, por exemplo? Bom, o backup está neste servidor. Está conectado a este servidor através de um disco. Então, eu deixo selecionado esse servidor, clico em avançar. Na próxima tela, eu seleciono a data e a hora do backup. Se você tiver vários backups, você vai poder selecionar uma data e hora específica para ele. Tá? Então, eu vou selecionar a data e a hora corretas, clico em avançar. Então, nessa próxima tela, ele me pergunta que tipo de conteúdo eu quero recuperar. Arquivos e pastas ou volumes inteiros, por exemplo, uma unidade de disco inteira, C, D, E, 2 pontos. No nosso caso, arquivos e pastas, são alguns arquivos que eu fiz backup anteriormente. Então, eu deixo marcado arquivos e pastas e clico em avançar. E olha que legal. Aguardando alguns instantes, ele vai mostrar para mim os itens que podem ser recuperados. Então, eu vou expandir aqui SRV100, que é o nome do meu servidor, disco local, users, administrador, documentos, e olha só, memorandos. Dentro daquela estrutura de backup que foi realizada na unidade M, eu tenho a minha pastinha memorando salva. Então, com ela selecionada, veja que eu selecionei a pasta PY dela e o conteúdo apareceu aqui nessa área à direita, que são os itens que serão recuperados, como você pode ler aqui em cima. Então, eu marco o item memorandos, que é a pasta que eu quero recuperar, e clico em avançar. Próxima tela, especificar opções de recuperação. Então, ele me pergunta, o destino de recuperação será qual? O local original ou outro local? Então, eu posso recuperar o meu backup para o mesmo local onde ele estava anteriormente, ou colocar a recuperação do backup em outro local, em outra pasta, em outro disco, etc. Eu quero recuperar no local original, então eu vou deixar marcado local original. Temos também aqui 3 outras opções. Quando o assistente encontrar itens no backup que já estejam no destino de recuperação, o que ele deve fazer? Então, vamos supor, eu estou restaurando o backup e alguns dos arquivos que eu estou restaurando já existem na pasta de destino. Tá? Então, são arquivos repetidos. O que o programa de backup deve fazer nesse caso? Ele pode criar cópias para ter ambas as versões, assim você garante que não vai perder dados. Ele pode substituir as versões existentes por versões recuperadas. Então, o que está na pasta de destino ele apaga e coloca de volta o que estava no seu arquivo de backup. Não recuperar os itens que já existem no destino da recuperação. Então, se tiver um arquivo com o mesmo nome no destino de recuperação, ele simplesmente não recupera aquele arquivo em particular. Tá? Nesse caso aqui é totalmente indiferente porque a pasta foi todinha apagada, não tenho mais nada. Então, eu vou deixar o padrão criar cópias para ter ambas as versões, mas é indiferente em nosso caso. E, finalmente, as configurações de segurança. Você tem a opção de restaurar as permissões da lista de controle de acesso, tá? Access Control List, para o arquivo ou pasta que está sendo recuperada. É legal deixar marcado porque assim ele também recupera as permissões que haviam sido aplicadas para aquela pasta ou para aqueles arquivos dentro daquela pasta, tá? As permissões de acesso. Sobre permissões de acesso, veja nossas videoaulas de permissões do Windows Server. Legal? Muito bom. Então, tudo configurado. Clico em avançar. E agora, a opção está aqui, itens de recuperação. Ele mostra o que vai ser recuperado, minha pastinha memorandos. Se estiver tudo ok, basta clicar em recuperar. Então, vamos lá. Clico em recuperar. E agora eu aguardo alguns instantes para que a recuperação ocorra. E foi bem rápido porque temos poucos arquivos. Tá? Não se entusiasme muito. Isso aqui foi rápido porque são arquivos pequenos de texto, de teste. No mundo real, o backup pode levar horas e horas e mais algumas horas para ser realizado. Tudo bem? O backup e a restauração também. Bom, status concluído. Vou clicar em fechar. Legal, aqui aparecem mensagens a recuperação do arquivo que eu fiz, teve êxito. Ele mostra quando foi o último backup, o próximo,
e o total de backups, uma cópia. Veja que a recuperação não entra como backup, obviamente. Tá? Bom, vamos fechar o backup do Windows Server e agora eu quero verificar se realmente os arquivos voltaram para a sua pasta original. Então eu abro aqui minha biblioteca do Windows Explorer, documentos e olha lá, memorandos, a pastinha memorandos apareceu de volta. Tá? Vou abrir a pastinha memorandos e os arquivos estão todos lá dentro, tá? Com os horários nos quais eles foram criados, não os horários nos quais eles foram recuperados. Muito bom. Legal? Então, nessa videoaula vocês aprenderam a executar um backup de arquivos e pastas com o software do Windows Server 2008 R2, o WBadmin, e aprenderam como restaurar esses arquivos também. Nas próximas videoaulas aprenderemos a fazer backups do estado do sistema, tá? Que inclui, entre outras coisas, registro do Windows e Active Directory, dados do Active Directory, e como recuperar esses dados também. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir a essa aula e até a próxima.